Nesse ano de 2020, a internet demonstrou ainda mais a sua importância para todo mundo. E navegando pelas redes sociais, navegando por vários sites, nós encontramos pessoas que dizem um pouco de tudo sobre tudo. Pessoas com ideias, soluções, projetos, muitas vezes tentando ter a resposta imediata para tudo. E falando sobre as parábolas nesse podcast, eu proponho uma reflexão sobre a necessidade de saber esperar, porque não é possível resolver tudo na hora, como nós gostaríamos muitas vezes. O tema é o seguinte: quando é a hora de esperar? Podcast Café Bíblico. Uma reflexão semanal para inspirar o conhecimento e a ação. Com Frei Dionis Rafael Paganotto. 2020, episódio 24. Bem-vindos a mais esse podcast Café Bíblico, que a cada semana, partilhando um café e uma simples reflexão sobre as parábolas, procura enriquecer o nosso conhecimento, a nossa estima, o nosso amor pela Sagrada Escritura. A nona parábola que eu proponho nesta série é aquela do joio e do trigo, segundo o Evangelho de Mateus. Um texto bíblico. Jesus contou outra parábola. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos estavam dormindo, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo. Quando o trigo começou a crescer, o joio também apareceu. Os empregados disseram ao patrão: Senhor, você semeou trigo no campo, então de onde veio o joio? O patrão respondeu: um inimigo fez isso. Os empregados sugeriram: então vamos arrancar o joio. O patrão concluiu: não, porque arrancando o joio vocês vão arrancar também o trigo. Deixem as duas plantas crescerem juntas até a colheita. Aí, sim, vocês vão arrancar primeiro o joio para ser queimado, e em seguida o trigo para ser colocado no celeiro. A reflexão só começa com um café. Na época de Cristo, o trigo era fundamental para o principal alimento da população, o pão. O plantio do trigo acontecia mais ou menos lá por outubro, novembro, quando começavam as chuvas que iam esporadicamente até março e abril. Nessa época, então, acontecia a colheita do trigo. E Jesus, falando para os seus discípulos, propondo esta parábola, usa um exemplo que eles estavam muito acostumados. É mais uma daquelas tantas parábolas agrícolas que Jesus contou. É uma parábola escatológica porque aborda a questão do fim dos tempos, tanto que um pouco mais adiante do Evangelho, Jesus explica para os discípulos qual é o significado principal desta parábola, colocando em luz cada um dos personagens, cada uma das ações, para mostrar que no fim dos tempos vai acontecer uma divisão entre aquilo que é representado pelo joio e aquilo que é representado pelo trigo. Entre o plantio e a colheita ocorria mais ou menos 4 meses, e nesse intervalo os empregados daquele patrão perceberam que alguma coisa deu errado. Após o plantio, começaram a crescer aquelas pequenas plantas, que no início eram todas iguais, mas que depois eles puderam perceber que não era somente trigo, mas tinha uma erva daninha ali no meio, tinha o joio. Para os empregados, a solução é arrancar o joio. Parece a escolha mais simples, porque retira aquela erva daninha que está prejudicando o crescimento do trigo e vai demonstrar assim que teve uma vitória, porque o inimigo que veio semear escondido o joio está nesse momento quase que ganhando uma batalha virtual, arrancando o joio, tentando resolver o problema. Na ideia dos empregados, seria a solução, não só do problema, mas também um tipo de vitória contra aquele inimigo. Enquanto os empregados queriam uma solução imediata,
o patrão convida à tolerância, esperar o tempo certo. A solução não vai ser imediata. Não é possível arrancar somente o joio, porque, como o patrão mesmo diz, se eles tentassem arrancar o joio, infelizmente o trigo também seria arrancado. E assim, aquela vitória do inimigo se concretizaria. O patrão mostra para os seus empregados que tem um limite que deve ser respeitado. Como o joio e o trigo são muito parecidos no início e não é tão fácil distingui-los, arriscando de arrancar a planta errada, vão perder tudo. Então tem aquele limite visível, aquele limite do trabalho que tem que ser respeitado naquele momento. A tolerância significa reconhecer que há um limite. Eu posso chegar até aqui. Não adianta arriscar, porque eu estou praticamente perdendo tudo. Mas quando o patrão diz que aquela solução que os empregados tinham proposto não é a ideal, ele tem uma outra solução. Mas vai ser preciso esperar aqueles 4 meses mais ou menos entre o plantio e a colheita. Vai ter que esperar o tempo certo, aonde vai ser sim possível arrancar o joio primeiro. A erva daninha vai ser a primeira a ser arrancada, porque no final, na colheita, as duas plantas já não são tão parecidas, é muito fácil distingui-las. O joio vai ser arrancado, vai ser eliminado, queimado, e depois sim que vão recolher o trigo e guardar tudo nos celeiros. Se os empregados souberem esperar o tempo certo, eles vão alcançar a vitória sobre aquele inimigo. Eles vão conseguir, assim, ter o resultado, ter a solução para aquele problema, ter a solução para aquela questão que estava incomodando todos eles naquele momento. Convenhamos, porém, que ser tolerante é difícil. Saber esperar é uma conquista de cada dia, porque nós perdemos com uma certa facilidade a paciência. E depois que explodimos, perdemos a paciência, outros problemas vêm em seguida. É óbvio que a pressão do dia a dia, o estresse, tudo aquilo que nós não estamos ainda preparados para absorver, preparados para lidar, fazem sim com que a gente chegue naquele limite e não consiga saber esperar. Provavelmente o patrão era uma pessoa mais idosa que os seus empregados. Já tinha aprendido com a vida que as soluções imediatas não são sempre aquelas ideais, não são sempre as melhores. Esse patrão, ao longo da sua vida, deve ter sido muito provado na sua paciência. Teve que trabalhar consigo mesmo esse aspecto da tolerância, do limite, do saber esperar, do ser uma pessoa cuja paciência é na ordem do dia. E quando chegou essa grande adversidade do inimigo, porque o plantio era a principal coisa que eles faziam no decorrer do ano, esse patrão, diante da adversidade, agiu de um modo muito tranquilo, sábio, sereno. Ele soube que naquele momento o limite era esperar. Mas na hora certa, no momento certo, a vitória sobre o inimigo, a colheita, a solução do problema, com certeza ia acontecer. Ser paciente é um exercício que requer dias, meses, anos, requer muito trabalho consigo mesmo para alcançar os frutos tão almejados na hora certa. E quando eu falava de limite e paciência, na minha opinião, são duas coisas muito próximas, porque há situações que nós não conseguimos mais resolver. Há limites que devemos respeitar. Doenças, falências, relacionamentos, uma série de coisas que não são mais possíveis de serem resolvidas como nós gostaríamos. Tem um limite, tem uma barreira. E também aqui a paciência para aceitar aquilo que não pode ser modificado requer trabalho, requer oração, requer esforço, porque ser paciente e aceitar os limites, como eu dizia,
podem ser os dois lados da mesma moeda. O patrão, portanto, naquele momento aceitou o limite. Ele foi passivo, porque não quis arrancar a planta e correr o risco de perder tudo o que ele havia plantado antes que o inimigo semeasse o joio. Foi uma passividade necessária naquele momento, mas que depois vai se transformar em ação, a atividade da colheita. E o patrão é uma pessoa sábia porque conseguiu encontrar esse equilíbrio entre ser, em certos momentos, passivo e, em certos momentos, muito mais propenso à ação, saber esperar, reconhecer o limite e, na hora certa, agir. A parábola termina assim. Não fala da colheita, o que acontece nos meses sucessivos. Porém, essa parábola nos demonstra como que o patrão soube aprender com o passado, conquistar a paciência no presente e ter o projeto da colheita para o futuro. Depois de tudo isso, é hora das considerações finais. Concluindo essa reflexão, aquelas frases que nós encontramos, como eu dizia no início, na internet, com as soluções imediatas para tudo, frases do tipo: você não pode parar, você consegue sempre, vai lá, continua, é algo ideal, mas que nós sabemos que não é muito real. Porque há certas situações onde temos um limite, que deve ser respeitado, aquele limite que necessita, em certos momentos, de tolerância, de paciência, de espera. Aceitar assim os próprios limites, as próprias características, pode conceder a cada um mais liberdade, mais tranquilidade, menos cobrança e, sobretudo, saber viver de um modo mais sereno, mais equilibrado. Aquela angústia que os empregados tinham de solucionar imediatamente a questão, o patrão demonstrou a eles que o saber esperar teria muito mais frutos no futuro. A colheita seria, assim, muito mais próxima daquilo que eles tinham projetado antes que o inimigo viesse semear o joio. E a vitória sobre este inimigo que naquele momento parecia que estava vencendo, já que eles estavam quase que perdendo a paciência, iria se realizar só naquele momento, mas no fim das contas, não. Ter de esperar, ser paciente, tolerante, aceitar os limites não significa aceitar uma derrota. Muito pelo contrário, significa ter um bom conhecimento de si, porque o autoconhecimento é um passo fundamental para entender se eu estou preparado, para perceber se é possível, para compreender se vale a pena, para decidir quando é a hora de agir e, sobretudo, colocar na balança se aquilo pode ou não ser modificado, ser mudado. É óbvio que nós não temos, e nem a Bíblia oferece uma solução imediata ou automática para cada situação, mas a parábola do joio e do trigo nos pode ajudar a ter um pouquinho mais de paciência, de tolerância, nos ajudar a saber esperar um pouquinho mais. Muito obrigado pela sua atenção, pela partilha de mais este café, uma abençoada semana, uma semana com um pouco mais de tolerância, um pouco mais de paciência, um pouco mais de vida em certos momentos. E até o nosso próximo podcast.